Como funciona o dinheiro Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, pessoas. numa relação de poder? Vamos lá. Vamos lá. Nossa, incrível, né? Como? Fala do nosso dinheiro. Lá, estamos aí fazendo a série do 24/7, como vocês já sabem. Embora seja o 24/7, os temas servem muito para todas as relações, né? Tudo que a gente está falando aqui serve para todo mundo. Tá todo mundo. Uma coisa ou outra a gente pontua que é pro 24/7. Então vamos falar de finanças dentro do 24/7, porque esse tema dá sempre o que falar, né? Eu poderia falar uma frase que iria encerrar. Vou falar uma frase só sobre finanças. Funciona igual em qualquer relação de parceria de vida. Ponto. Ah, mas cada relação é uma relação, inclusive nisso. Cada relação é uma relação. A gente pode aqui falar um pouco, e até vamos falar um pouco sobre o assunto, mas, gente, é uma relação marital. A relação 24/7 é uma relação de parceria de vida, morando junto, boleto, tudo, filhos, tal, com filhos, sem filhos, mas necessariamente com boleto. Com certeza. Então, como funcionam as finanças? É igual para todo mundo, inclusive no fato de ser cada um caso diferente. Cada casal vai lidar com as suas finanças de uma maneira muito pessoal. Até porque tem relação que ele trabalha e ela não trabalha. Tem relação que ela trabalha e ele trabalha. Tem relação de que ela trabalha e ele trabalhava, aí parou de trabalhar por uma circunstância tal. Às vezes se aposentou, no meu caso, assim, que já sou velhinho. Às vezes foi demitido do emprego, ou está numa transição e ela está trabalhando. Ou, no nosso caso específico, trabalhamos em casa, somos geradores, somos criadores de conteúdo, trabalhamos em casa, temos atividades paralelas outras, mas estamos o tempo todo em casa, então a gente não sai para trabalhar, a gente trabalha junto aqui. Mas o que caracteriza, assim, qual é a característica que une todo mundo? É tudo meio que junto e misturado, né? Tudo junto e misturado. E aí, eu concordo muito com o dono nessa questão de quando a gente mora junto, é muito difícil você separar o meu e o seu, tá? E aí aqui a gente começa a entrar nos tipos de relação que cada um tem. Então, no nosso caso, a gente é difícil pra gente, a gente já falou isso algumas vezes, separar o que é meu e o que é dele. Vou te interromper. Fale, dono. Eu sei, você é minha, então o que é meu é seu, tudo... ela é minha, isso é fácil, isso está bem definido. Se tem uma coisa que está bem definida é essa. Eu não sou dela, ela é minha. Então tudo que eu tenho é do senhor. Tudo que é dela é meu. Então, Inclusive as dívidas. Então, a gente... No nosso caso em específico é muito difícil. Por quê? Porque a gente trabalha junto, porque decidimos juntos seguir uma carreira profissional juntos, no mesmo ramo, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Eu acho que o grande segredo para as finanças dentro de uma relação de poder, e vai servir para qualquer uma, tá, gente? Mas no nosso caso do 24/7, é você entender primeiro o que vocês querem. Vocês querem que seja tudo uma grande coisa só? Para nós é tudo uma grande coisa só. Nossa Senhora. Bom, uma coisa que ela tá certa. Vai ter uma relação 24/7 ou vai ter uma relação qualquer? Antes da relação, vamos combinar para ver como que vai ser isso. Eu acredito que quando a gente faz tudo uma grande coisa só, a gente isola essa grande coisa só num universo específico. E a gente fala muito sobre isso. Que família, finanças, filhos, tá ali no universo, sabe? A parte da relação de poder. E isso faz com que a relação não seja desgastada. Porque tá lá, o dinheiro tá lá. Acontece fora da relação. A gente não mistura as coisas. Eu acho que esse é um grande segredo para você não deixar as suas contas, os seus boletos. É uma estratégia separar. Para isolar, para que a relação seja preservada. Porque se você não faz isso, vira um bololô. Mas é muito difícil a falta de grana não afetar. É difícil. Em qualquer relação, inclusive. A gente recebe muito essa questão. Mas como é a vida financeira? Gente, a nossa vida financeira é muito específica. Porque nós temos um formato de vida muito específico. Porque pensamos de uma forma muito específica. Porque queremos algo para a nossa vida muito específico. Que hoje em dia não é visto mais, não é a realidade da grande maioria. Então é complexo essa parte das finanças para casal. Você realmente vai ter que estudar e ver qual é o melhor caminho para vocês seguirem. E quando ela coloca as questões financeiras fora, e são fora mesmo, porque
Porque as contas vêm de fora, elas não estão aqui dentro da relação. É minha responsabilidade a gestão financeira. Então tudo é meu. Mas ela faz parte disso tudo, então tudo também é dela. Porque ela faz parte disso tudo. E da mesma forma que as decisões, lembra, respondemos um vídeo sobre decisões. As minhas decisões sobre gestão financeira impactam diretamente a ela. Quando ela faz com que os recursos que ela gera, com a internet, com as consultorias, com os cursos que ela vende, com as costuras, quando ela coloca, ela não me dá o dinheiro. Olha, toma, senhor, o dinheiro. Toma. Esse dinheiro vai para o fundo do núcleo. Pro todo, onde entra todo o meu dinheiro. Eu faço a gestão de tudo aquilo e com aquela responsabilidade de tudo que eu faço gestão. Então, não é ela que paga a conta de luz, que paga o condomínio, que paga o telefone, que os celulares, que paga a internet. Sou eu que sento a minha bundinha ali e saio disso. Eu não preciso perguntar para ela. Ó, aí, se em determinado mês falta para uma coisa ou para outra, eu vou chegar para ela e falar assim, olha, eu acho que a prioridade é essa. E ela pode falar assim, senhor, tem uma outra coisa que tem uma... Que é melhor. E a gente discute. Mas o protocolo é sempre sobra. E o que faz com a sobra? Já tem um protocolo para sobra. E se tem alguma alteração de rumo, eu com uma ideia, ou ela com uma ideia, sentamos e conversamos. A palavra final vai ser minha? Sim. Eu que faço a gestão? Sim. Mas ela faz parte dos acionistas. Ela Tô tem aqui, interesse. gente, eu também tenho a minha porcentagem. A vida dela está toda aqui. Nisso. E o senhor tocou num ponto muito importante, a questão da responsabilidade do dominante quando ele é responsável por toda a gestão financeira. Porque é muito comum a gente ter o pensamento de, nossa, mas então ele fica com todo o dinheiro. Não é sobre isso, gente. É sobre ele gerir todo o dinheiro. É sobre ele entender, através da experiência dele, como, para onde vai melhor. E a gente não pode esquecer que ele também é responsável, não só pelo, aqui eu vou gerir o dinheiro, mas por todas as dívidas, por todas as responsabilidades ruins que acarretam as escolhas dele também. E então você se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal. Não esquece. Clica no sininho para ter as notificações. Que vem muita novidade aqui no canal. Siga a gente nas nossas outras redes. Por favor, vou deixar aqui embaixo, tá, gente? Não, pra vocês. na descrição Na vai descrição, ter. Vamos colocar tudo na descrição. Olhem tudo lá, tá? E a dica? E a dica de ouro para finanças, dono? Separe os universos. Eu acho que essa é a dona. A dica de ouro é planejamento, administração financeira, comunicação, sobre, né? porque é parceria de vida. Vamos Né? fazer Não é dar assim, certo. olha, vamos fazer um pé de meia, olha, vamos economizar. Não, isso é cada um. Como eu disse lá no começo, da mesma forma que a questão financeira ela é igual a de qualquer outra relação, também elas têm individualmente particularidades de cada uma. Não dá para falar para vocês, olha, faz assim, faz assado. O que tem em comum? Tem em comum que eu acho muito difícil que não misture as Morando finanças junto dos é dois. difícil. Então, se não é para misturar, comunicação, sabe, o que é combinado, não sai caro. E planejamento financeiro. A dica de ouro é planejamento. Quando né, você tem alguém no encargo, porque às vezes numa relação igualitária, numa relação convencional, ainda fica alguém responsável pela grana. Sim, Que tem outro que tem mais jeito, não mexe mais. Eu, por mim, eu só faço porque ela ainda quer menos que eu. Porque eu, por mim, falava assim, pega o dinheiro, administra, me deixa aqui só criando conteúdo e tal, mas... a realidade se impõe. No fim das contas, eu tenho mais aptidão para isso, por mais que eu não goste, então sou eu que faço por fazer. Mas aqui, a nossa pegada não é pelo dinheiro, porque dinheiro tem. Passamos muito bem. Muito bem. Mas o principal de tudo é que o sistema que a gente montou é muito perfeito, muito lubrificado. Então, comunicação e planejamento é a dica. E é só seguir. Aí é vida que segue. É isso aí. Falou. Tchau, gente. Tchau, tchau.